Oi, Nação Criativa, eu sou a Proelaine Martinho e estou aqui novamente na Maratona Criativa. Hoje eu vou ler o trecho de um livro de um autor que eu gosto muito, um livro que eu estou relendo. E esse autor, ele é bem seguro no que ele fala, porque ele tem uma trajetória. Então ele era sem teto e hoje ele tem best-sellers, publicados, ele é dono de uma agência de marketing, ele tem um império, vamos dizer assim, e ele saiu do nada, ele não tinha nem onde morar. Então, verdadeiramente, ele tem algo para contribuir com a gente dentro da trajetória de vida dele. Então, isso eu acho interessante, a gente se inspirar em pessoas que tenham algo mais, né? Que sabe daquilo do que se trata, do que vai falar. Não apenas conversar ou trocar ideia com pessoas que não estão relacionadas ao assunto. Eu vou dar um exemplo. Uma colega, ela dá curso de arranjos florais. E aí, ela teve uma turma e uma dessas pessoas perguntou para ela: mas arranjo floral dá dinheiro? É legal? Aí, ela, como ela trabalha com isso, enfatizada disso, com os termos, com as referências que ela tem, ela propôs a resposta dela. Sim, por conta disso, disso, disso. Aí a aluna retrucou. Mas eu conversei com meu marido e o meu marido acha que isso não dá futuro. Bom, primeira pergunta. O seu marido já trabalhou com flores? O seu marido sabe quais as pessoas, qual é o público que gostaria de ter flores em casa, arranjos florais? O seu marido já pesquisou qual é o setor do ramo de flores que você pode atuar? Ele sabe que das pesquisas dentro do mundo floral, os arranjos florais é um dos nichos que mais cresce. Então, assim, diante desses argumentos, como que você vai tratar de um assunto com uma pessoa que não sabe? Não é que a pessoa não quer te ajudar, a pessoa não está ciente dos fatos. E ela é uma pessoa que trabalha com isso, ela está ciente dos fatos. Então, ela tem propriedade para falar. Então, quando eu chego aqui e falo alguma coisa para vocês, é porque eu já vivenciei isso, eu, Elaine, já vivenciei isso, já passei por isso, ou tenho referências disso. Não vou falar sobre um assunto que eu não domino, que eu não sei. Cada um no seu quadrado, não é assim que se fala? Se você perguntar para um médico sobre uma cirurgia, um determinado remédio, algo inovador, no ramo da medicina, com certeza ele estará apto para te responder. Agora, se você perguntar para ele sobre artesanato, talvez ele não tenha as respostas, não é mesmo? Então, nós temos que ser coerentes, falar com quem entende, com quem tem embasamento, vivência, bagagem para transmitir aquilo para a gente. Então, uma pessoa que está começando hoje é diferente de uma pessoa que está num determinado ramo há 20 anos. Porém, essa pessoa que está no ramo há 20 anos, ela tem que estar sempre inovando, sempre se reciclando e sempre fazendo cursos, se atualizando dentro do que a tecnologia tem para oferecer para a gente, a nosso dispor, as novas técnicas, as novas descobertas, as novas criações. Então, isso é um ponto. Bom, voltando ao trecho do livro. Esse autor, ele tem isso para passar para a gente, que é a vivência, né? Conhecimento de causa. E eu vou ler primeiro um trecho do livro, depois eu falo quem é, ok? Vamos lá. Tem um capítulo que é assim, ó. Quem você pode se tornar? Você só pode se tornar verdadeiramente exímio em alguma coisa que ame. Não faça do dinheiro seu objetivo. Em vez disso, busque as coisas que você adora fazer e depois as faça tão bem, olha só, tão bem, que as pessoas não conseguirão tirar os olhos de você. Essa citação está nesse livro. Essa citação é feita por Maya Angelou e está no capítulo 18 do livro do Joe Vitale.
que é esse aqui, O Milionário Consciente, Joe Vitale. Joe Vitale, como eu falei, é um ex-sem-teto e hoje ele é orador, ele é instrutor, ele é autor que motiva e inspira várias pessoas no ramo da busca da identidade profissional, de fazer aquilo que gosta de fazer, e não só isso, mas também na parte da consciência, ele abrange, ele é um guru, né? Ele abrange, eu não gosto muito dessa palavra, mas assim, ele é uma pessoa que ele tem ênfase, ele tem conhecimento de causa, como eu disse, para ser enfático e provar aquilo, as teorias, o que ele ensina, com resultados positivos. Então, essa frase fala exatamente isso. Você só pode se tornar aquilo que você verdadeiramente ama fazer. E aquilo que você vai se destacar e as pessoas não vão tirar os olhos de você. Por quê? Porque você vai ser tão perfeito naquilo, você vai fazer tão bem feito, que você vai ser a melhor. Então, existem pessoas que falam assim, alunas, né? Você gosta de fazer tal técnica? Aí eu falo assim, olha, eu não domino. Não é minha praia. Vocês já devem ter ouvido eu falar alguma coisa assim, porque é meu, eu falo isso. Ah, você gosta de amigurumi? Ah, eu gosto, mas não é minha praia. Um exemplo recente. Porém, se vocês me perguntarem o que eu gosto de fazer, como eu cheguei até aqui nessa caminhada e tudo mais, com certeza eu terei a agregar para vocês. Por quê? Porque eu vivenciei isso. Eu saí de um ateliê minúsculo, que na verdade era na lavanderia da minha mãe, não era meu ateliê, era uma lavanderia, né? Dentro da casa, um cômodo fora da casa, onde ali eu tinha uma tábua meia torta e fazia as minhas coisas ali. Mas fazia com muito carinho, muita dedicação, porque eu acreditava naquilo. Ou melhor, eu acredito. E aí depois as coisas foram modificando na minha vida. Eu casei, na minha casa meu marido providenciou um espaço para eu trabalhar, também muito pequeno. Não se compara ao que eu tenho hoje, mas tudo com muita fé, muito carinho e dedicação, né? Porque eu acho que isso que é o principal. Troquei muitas vezes 6 por meia dúzia, como dizem, mas dentro de mim eu fazia aquilo verdadeiramente que eu amava. Então as pessoas, eu ouvi muito assim, isso vai dar certo? Aí compensa? Não sei. Pode ser que para outra pessoa não compense, mas para mim compensou. Porque hoje eu tenho a oportunidade de passar o que eu sei, o que eu passei, a minha vivência, com conhecimento de causa. E eu vou falar embasado nos erros e acertos. Eu não vou passar para você o caminho das pedras, onde você vai passar pelo obstáculo mais difícil. Você vai pelo obstáculo mais fácil. É por isso que você está aqui, nessa maratona criativa. Porque se você quisesse fazer difícil, deixa que aí as coisas se encarreguem, não é? A gente busca algo mais fácil. Mas tem que ter certeza de fazer aquilo que verdadeiramente se ama. Então, eu nasci para fazer isso. Eu nasci para fazer arte, para fazer artesanato, para inventar, para costurar, para decorar. É isso que eu gosto de fazer. Mas, sobretudo, aí que vem a minha questão. O que eu mais gosto de fazer é passar adiante tudo isso. Isso sem sombra de dúvida. Já me perguntaram inúmeras vezes, você nunca vai deixar de dar aula, né? Não. Ah, porque houve momentos onde eu estava com encomendas, coisas e tal. Mas olha nossas aulas, hein? Então, nunca. O meu propósito é dar aula, é passar adiante, é levar o conhecimento para as pessoas. Não sou a dona da verdade, mas sou uma pessoa que acredito em que todo mundo pode ser melhor. Então, para ser melhor, naquilo que você faz, ou como pessoa, ou o que for, você precisa de conhecimento. E a minha proposta é essa, é levar o conhecimento. Eu sempre digo, eu sempre falo, quem é minha aluna já deve ter ouvido eu falar isso inúmeras vezes, que eu procuro atender a necessidade de cada aluna. O que isso significa? Que quando você chega aqui,
Você tem os seus sonhos, as suas expectativas. E eu tenho as minhas bases, os meus conhecimentos para te passar. E eu vou procurar passar daquela forma mais adequada possível, que seja coerente para você. Porque não adianta eu explicar de uma forma que você não vai entender ou que não seja coerente. Então, a postura do professor, do profissional que está transmitindo uma informação, também é muito importante para você ser verdadeiramente aquilo que você quer ser e desempenhar verdadeiramente aquilo que você ama. Eu amo ensinar. Então, hoje, eu me orgulho em dizer que eu formei alunas que são exímias costureiras e costuram muito melhor do que eu. Eu tenho orgulho em dizer isso. Sabe por quê? Porque o meu papel como professora, como gestora de informação, foi bem passado. Então, é isso. Qual é o seu propósito? O que você ama fazer verdadeiramente? Eu tive que passar por essa minha jornada para chegar até aqui e estar agora aqui falando com vocês. De repente, se fosse 5 anos atrás, eu não teria o mesmo conhecimento, posicionamento, pensamento para passar isso adiante. Porém, o dia a dia, as experiências, os erros e acertos vão nos formando, vão nos moldando, nos lapidando para sermos melhor. E é o que eu busco ser melhor, eu não estou competindo com ninguém. A minha competição é comigo mesma, eu ser melhor a cada dia, a minha nova versão, a minha melhor versão. Nós erramos, nós fazemos coisas erradas, falamos às vezes o que não era para ter dito, mas tem que ter o quê? A humildade. Olha, me desculpa, falei isso, não era bem isso, fiz isso, deu errado, vou fazer de novo para dar certo, e assim por diante. Então, vai o quê? Construindo aquilo que você quer. Vai lapidando para você ser verdadeiramente aquilo que você nasceu para ser. Então, vou repetir a frase. Olha, você só pode se tornar verdadeiramente exímio em alguma coisa que ame. Então, você ama o quê? Você ama dirigir carro? Você ama cozinhar? Você ama tricotar? Você ama fazer o quê? O que você ama? Você ama vender? Você ama costurar? O que você ama? Maquiar as pessoas? Não importa qual forma de arte você escolha, mas que você faça bem feito. Nossa proposta aqui é falar dentro da arte, do mundo criativo, do empreendedorismo. Porém, isso é uma citação que vale para qualquer ramo. É para pessoas, não é para nichos, né? Para ramos de atividade, e sim para pessoas. Então, o que você faz que você se torna exímio naquilo, que você se torne verdadeiro. Então, eu acho que eu acho não, tenho certeza. É isso que a gente tem que pensar. Sermos melhor naquilo que nascemos para ser, aquilo que a gente ama, aquilo que está dentro do coração, que fala assim, eu queria fazer isso. Muitas pessoas não sabem da minha história, mas assim, eu fiz técnico em administração depois que eu terminei o colegial, né, que agora é o ensino médio. Eu não fui para a faculdade imediatamente. Eu fiz o técnico e arrumei um estágio e fui trabalhar com isso. Só que eu trabalhava assim, nossa, que horas são? Porque eu vou chegar em casa e eu vou pegar aquela camiseta e eu vou fazer aquela pintura. E sempre me dediquei muito e quis aprender muito. Eu trabalhava com softwares CAD. E aí eu entrei como estagiária, depois eu saí, depois eu retornei para essa empresa. Trabalhei lá mais 1 ano e meio. Mas chegou um dia em que... Sabe aquele dia em que a pessoa que é o seu gestor não tá legal e dá tudo errado e você fala, uau, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? Você já se viu nessa situação? E aí eu já me vi. E aí eu era noiva na época e não tinha celular naquela época.
Parei no orelhão, eu tava chorando, muito estressada, muito nervosa. E eu falei pra minha mãe, no telefone: Mãe, eu não vou mais voltar a trabalhar. Amanhã eu não volto mais. Ela falou: Você tá doida? Eu falei: Eu vou viver de artesanato. Você tá louca? Bom, em seguida liguei pro meu noivo, que hoje é meu marido. Falei: Olha, eu tô saindo, tô chateada, tô triste, isso, isso. E sabe aquele curso que eu tinha visto? É ele que eu vou fazer. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha carro, tava saindo com uma mão na frente e outra atrás do trabalho. Eles já não me pagavam, já fazia 2 meses. Sempre que me pagavam com cheque para 30 dias. Quem viveu essa história sabe, né? Eles não estão aqui agora para confirmar isso, mas as pessoas da minha família sabem que isso acontecia. E aí eu tomei essa decisão naquele dia. Eu tinha 21 anos para 22. E aí eu fiz isso. Eu fui para casa, tomei o ônibus, cheguei na minha casa, naquele dia choveu e o ponto de ônibus era longe, eu fui na chuva do ponto até a minha casa, cheguei, entrei, ok? Tomei um banho e fui fazer meus artesanatos, fui fazer as coisas, peguei as minhas revistas, aquelas revistas Face e Venda, revistas, como é que é? Pequenas empresas, grandes negócios, franquias. E aí eu comecei. Eu tinha várias revistas e via aquilo, via. Falei, é isso, vou fazer esse curso. O curso era em São Paulo, na Alameda Santos ali, então eu tinha que pegar o ônibus, para quem conhece aqui a região do ABC, eu moro em Mauá, você pegava o EAOSA, Paulista, descia lá na Paulista, aí tinha que descer uma das travessas ali da Paulista e chegar até a Alameda Santos. Enfim, vou resumir a história. A semana inteira de curso foi a semana inteira de chuva, né? Ia ser fácil? Não. Semana inteira de chuva. Mas é aquela chuva que levava a turma, né? E era uma descida, assim, porque você descia aqui na Paulista, você tem que descer a ladeira ali para chegar na Alameda Santos. Eu esqueci o nome da travessa agora. É famosa, mas eu não tô recordando. E um belo dia que eu cheguei no curso, toda ensopada, né? Mochila nas costas. E eu ia indo, ia o saco de lixo ia indo, e eu pulando as coisas, sabe? Caía no buraco, levantava e ia, tropeçava. Gente, parecia filme aquilo. Eu falava, não, isso não tá acontecendo comigo, mas não vou desistir, eu vou nesse curso. Peguei dinheiro emprestado para tomar o ônibus, porque a passagem direta era caro, né? Paguei o curso com dinheiro emprestado. Fui, fiz o curso, amei. Eu falei, é isso que eu quero pra minha vida. É isso. Eu já tinha essa certeza dentro do meu coração. Quando eu fiz esse curso em especial, eu falei, rapaz, não volto mais pra lugar nenhum. Agora eu vou viver disso. E aí, né? Tava procurando formar uma família. Não tinha dinheiro. Complicado. Mas eu não desisti. E aí, eu falei assim, é isso que eu vou fazer. Comecei a fazer... Esse curso que eu fui fazer era de velas decorativas, com a dona Ingeborg. Uma pessoa muito tradicional, que veio, acho que, se eu não me engano, da Alemanha, e ensinava velas, ensinou para muita gente, uma expert nisso, naquela época, né? Há mais de 20 anos atrás. E aí, e ela saiu numa revista, e foi por causa dessa revista que eu fui atrás dela. E comecei a fazer, comecei a vender, e aí falava para um, falava para outro. Quando eu vi, eu já não tinha mais lugar na minha casa. O tempo foi passando, eu fui fazendo. Aí comecei a fazer no fogão da casa da minha mãe, porque o fogareiro que tinha era muito pequenininho. Foi indo. Aí foi passando o tempo, eu me casei, transferi o ateliê para minha casa, que também era um ateliê pequeno, mas, como eu falei, com muito carinho. Foi indo. Quando eu vi, as coisas começaram a se transformar. Por quê? Porque eu estava verdadeiramente exímia naquilo que eu amava fazer.
Vocês estão entendendo? Então eu dei essa volta toda para chegar no mesmo ponto. Você só vai ser feliz quando você fizer aquilo que você ama fazer. Não adianta você falar que vai ser... Vou dar um exemplo, de empreendedorismo. Vai ser boleira se você detesta lavar a louça, por exemplo. Toda boleira sabe. Depois que faz, tem inúmeras formas, tigelas e tudo para lavar. Então, alguma coisa está errada. Ou você tem que pegar alguém só para lavar para você. Você não consegue se desenvolver numa coisa se você não faz parte do processo. Você tem que fazer parte de todo o processo. E para você fazer parte de todo o processo, você tem que ser verdadeiramente o que você nasceu para ser. Isso eu falo e repito, eu falo e repito. Mas hoje eu sei isso. Há 20 tantos anos atrás, eu não sabia. E ninguém me falou isso, me mostrou isso. Tive que aprender por mim. Cada um tem a sua trajetória. A minha irmã tem a dela, meu marido tem a dele, minha cunhada, todo mundo, cada um tem a sua trajetória. Eu tenho a minha. Eu posso falar da minha trajetória. E a minha trajetória é essa. É o quê? Ser tudo aquilo que eu nasci para ser. E eu faço o que eu amo. Então, eu não me arrependo nenhum dia, não, nada, nenhum dia do dia que eu peguei no orelhão, coloquei lá as fichas, que não era nem cartão, coloquei as fichas lá, liguei e falei, eu não volto mais nesse lugar. Eu não me arrependo nem um dia. Eu tenho certeza que eu fiz a coisa certa. Agora, nós estamos falando em questão do quê? De amar o que faz, de fazer bem feito, de errar, de aprender. Não estamos falando em dinheiro, nada disso. Porque as pessoas falam assim, e aí, ficou rica? Depende do que é riqueza para você. Nós já falamos sobre isso em outro episódio. O que é ser sucesso e o que é ser bem-sucedido. Então, é isso que as pessoas têm que entender. E o sucesso e ser bem-sucedido é consequência de quem você é. Entendeu? Porque, assim, eu não tive incentivo de ninguém financeiro. Nenhum. E não tive, não porque as pessoas não queriam, é porque elas também não tinham para me prover. Não é porque, não vou, não, é porque também não tinha. E você vai fazer o quê? Vai tentar. E é isso. Então, tem coisas que você é feliz fazendo menos. Eu vou dar um exemplo que eu estava falando com uma amiga minha que me ajudou nessa trajetória, a quem eu devo bastante, porque é uma pessoa assim que no momento onde eu estava com muitas encomendas, com projetos desafiadores de artesanato, montar uma loja, eu fui desafiada a montar uma loja de artesanato para uma empresa e fiz com toda a dedicação, com todo o amor e o resultado foi excepcional. E essa pessoa me ajudou muito nessa fase. Eu não a conhecia, Deus a colocou no meu caminho e hoje a gente é parceira até aqui. Então, a gente sabe da verdade, do valor das pessoas quando elas estão com a gente, né? Nas horas boas e ruins. Essa minha amiga, ela fala sempre uma coisa e a gente já chegou a essa conclusão. Tem coisas que não vale a pena, tem serviço que não vale a pena pegar. Aquele tipo de serviço aonde você vai ganhar, vou fazer uma suposição, R$300 livre, vamos supor. Vou pegar esse serviço, vou ganhar R$300, ok. Só que vai te dar tanta dor de cabeça, vai ser tão complexo, tão desafiador, desgastante, que de repente você vai gastar R$300 na farmácia. Com remédio para dor de cabeça, sabe? Já aconteceu isso comigo, por isso que eu tô falando. Então tem coisa que não vale a pena. Então, só que isso é a sabedoria. Você só adquire isso errando e acertando.
Não tem uma pessoa que vem, abre aqui tua cabeça, coloca tudo lá dentro e fala assim, ó, fechou. Agora é isso, viu? Não, você faz um download e agora, haha, né? Se pudesse, vixe, eu queria aprender a falar inglês. Faz um download aqui, ó, perfeito, né? Mas não é assim. Então, se não é assim, é errando e acertando, vamos tomar referências das pessoas que acertam, pegar como exemplo para não fazer os mesmos erros, certo? E seguir em frente. Então, e ser grato, viu? Ser grato às pessoas que nos respeitam, às pessoas que estão ao nosso lado, às pessoas que respeitam a nossa essência e estão aí para também, nessa jornada aí, também ser o que eles nasceram para ser. Então, o respeito mútuo é a forma de ser cada vez melhor, né? Mas aquilo que eu falei, com cautela, com parcimônia, para você não tomar os pés pelas mãos, porque é bem complicado quando você decide fazer algo e não estrutura bem, não faz direito ou faz no momento errado, e aí você acaba complicando aquilo que era para ser uma coisa muito legal, acaba sendo algo não tão bacana. Então, isso é muito importante também, verificar os momentos de investimento, os momentos de criação, para você ter sucesso e ser bem-sucedido. Ter sucesso, como eu falei no outro vídeo, depende da consciência de cada um. E ser bem-sucedida é o reflexo do sucesso, né? São o que você plantou, o que você colheu, é o que você fez de bom, o seu merecimento, as suas atitudes, o respeito pelo outro, a gratidão, a lealdade, é um conjunto de coisas. Tem pessoas que têm o fator sorte. Eu acredito também no fator sorte. Pessoas que falam assim: ah, eu tô vendo fulana, eu vou ser um anjo empreendedor e vou financiar lá com 200 mil reais. Há pessoas que têm esse merecimento, que tá na vida dela acontecer isso, ela conhece as pessoas certas, ela tá no momento certo e é a hora dela. E aí entra aquela outra coisa que é assim, não meça o seu sucesso com a régua do outro. A sua régua é a sua régua. Não meça a prosperidade do outro com a sua régua. Então, pense em tudo isso que eu falei. Eu falei várias coisas aqui, que todas juntas e destrinchadas você consegue desenvolver uma postura. O que você acha que não foi legal, você elimina. Ah, isso que a Proelane falou não tem nada a ver. Tira fora. Hoje pode ser que não faça sentido para você, mas amanhã, daqui a um ano, você revê esse vídeo e você fala assim, uau, hoje faz sentido. Quantas e quantas vezes eu li um livro, eu não acabei de falar que eu tô lendo o livro novamente, relendo o livro do Joe Vitale. Em um determinado momento da minha vida eu li e eu assimilei algumas coisas dele. Hoje eu estou lendo, assimilo outras. Por quê? Num determinado momento, a minha consciência estava aberta para aprender certas coisas, hoje para outras. E é assim como tudo. Eu não vou entrar na questão de religião, porque eu acho que isso não é bacana. Aqui a gente é um conteúdo neutro, mas existe uma coisa que eu amo na Bíblia e eu acho que é pertinente eu colocar, que é assim, a palavra é viva, não é? Todo mundo concorda comigo, tenho certeza. Se você lê hoje um trecho, você medita sobre aquilo, você estuda sobre aquilo, daqui a um ano você vai ler o mesmo trecho, ele vai ser tão importante para você quanto foi naquela época e vai te revelar coisas que naquela época você não viu. Isso é o que é a tomada de consciência, a caída dos véus. Você está aprendendo de novo. Deus está agindo de novo na sua vida. A palavra é viva. Isso é muito sábio. Essa frase é muito sábia. Por quê? Porque é isso.
E é o que? A tomada de consciência, é o aprendizado. Então, quanto mais a gente aprende, quanto mais abertura, quanto mais entendimento a gente tem, mais sabedoria, mais a gente consegue ser grato, ser leal, ajudar ao próximo, ter o amor incondicional e fazer tudo aquilo que nascemos para ser. Ser verdadeiramente aquilo que nascemos para ser. Ser exímios em alguma coisa, seja o que for. Tá bom? Eu já falei 30 minutos. Espero que vocês tenham me visto aqui até o final, não tenha acelerado. Mas a gente vai se falando. Esse foi mais um episódio da Maratona Criativa e eu espero vocês no próximo episódio. Obrigado. Beijo. Tchau, tchau.